Olá pessoal, vamos começar hoje, tá? Falando sobre tratamentos térmicos, né? Aí é mais uma parte, né? Um assunto da matéria de tecnologia dos materiais, certo? Então o processo de aquecer e resfriar um aço, visando modificar suas propriedades, denomina-se tratamento térmico, tá? O que é isso? É você aquecer o aço, manter esse aço, né, aquecido por uma certa temperatura, em tal temperatura, né, na temperatura correta que se pede para cada tipo de aço, né, e depois fazer um resfriamento, podendo ser lento ou rápido, né, usando água, usando óleo, usando até areia, jato de areia, tá? Isso que é um tratamento térmico. Então isso aí visa modificar suas propriedades, aquelas propriedades mecânicas dela, né? A resistência ao impacto que a gente já falou sobre, a ductibilidade, plasticidade, elasticidade. Então eles conseguem modificar, tá? Essa estrutura, tá? Mas a finalidade a maior dele do tratamento térmico é a questão do aumento da dureza, tá? Para que automaticamente que aumenta a dureza, eu estou também aumentando a quantidade de carbono no aço, tá? Ele pode ser feito em 3 fases, tá? Aquecimento, manutenção e resfriamento, tá? Podendo ser feito em água, óleo, ar, cal, areia, certo? Existe tipo de tratamentos térmicos, tá? Existem duas classes de tratamentos térmicos, tá? Onde 3 utiliza-se para fazer o tratamento no corpo todo da peça e os outros 2 numa fina camada da peça, tá? Então a primeira, os tratamentos que por simples aquecimento e resfriamento, ele modifica as propriedades de toda a massa do aço, tais como a gente tem a têmpera, o revenimento e o recozimento. E na segunda classe nós temos, tá, os tratamentos que modificam as propriedades somente numa fina camada superficial da peça. Esse tratamento térmico nos quais a peça é aquecida juntamente com produtos químicos e posteriormente resfriado. Então a gente usa a cementação e a nitratação. Vamos lá falar, tá, de um por um aí para vocês entenderem melhor. A têmpera é o tratamento térmico mais usual, certo? Ele é o tratamento térmico aplicado nos aços com porcentagem igual ou maior do que 0,4% de carbono. Então eu posso, com o tratamento térmico de têmpera, eu aumentar a quantidade de carbono dele, automaticamente eu estou aumentando a dureza do material, tá? E também a consequência tornando ele mais quebradiço, tá? O efeito principal da têmpera no aço é o aumento da dureza, tá? A gente tem 3 fases, como a gente falou no início. A gente tem o aquecimento, que a peça é aquecida em fornos ou forja até uma temperatura recomendada, por volta de 800 graus. Isso aqui tem uma tabela, eu vou mostrar mais para frente, tá? Para os aços ao carbono. Após que você faz o aquecimento, que consegue chegar a essa temperatura de 800 graus, você faz a manutenção da temperatura. Então você vai pegar, dependendo do corpo, né, da massa do aço, então quanto maior a dimensão, mais demorado vai ficar sendo feito o tratamento. Por quê? Porque você tem que atingir toda a massa, né, do aço. E aí você consegue fazer uma têmpera, né, uniforme. Então, atingindo a temperatura desejada, esta deve ser mantida por algum tempo a fim de uniformizar o aquecimento em toda a peça, tá? Na terceira fase temos o resfriamento. Então depois que eu faço o aquecimento, mantenho essa temperatura até por uma faixa para que atinja toda a massa do corpo, tá? Eu vou fazer o resfriamento. Então o resfriamento, a peça uniformemente aquecida na temperatura desejada é resfriada em água, óleo ou jato de ar, certo? Então esses aí são os 3 fases para fazer o processo de têmpera. Então todos os outros processos de tratamento também se faz essas 3 fases, de aquecimento, manutenção e resfriamento. O efeito da têmpera, ele aumenta consideravelmente a dureza do aço, tá? Ele aumenta a fragilidade em virtude do aumento da dureza, como eu já falei. Então o aço tornou-se muito quebradiço.
reduz a fragilidade de um aço temperado com outro tratamento térmico que é o revenimento. Então eu consigo diminuir essa dureza e essa fragilidade, diminuir a fragilidade do aço, tá? Através do processo de tratamento térmico revenimento, que a gente vai falar agora. Antes disso, aqui a tabela, certo? Então observe que eu tenho material a temperar, eu tenho um aço de 1040, 1050. Então eu tenho temperatura de pré-aquecimento, eu tenho uma temperatura de têmpera, a cor que fica, né? Quando chega a temperatura e como se resfria, tá? Então a gente tem aqui um exemplo, a gente tem aqui o aço 1060 a 1080. Eu tenho uma temperatura de pré-aquecimento de 500 graus, temperatura de têmpera eu tenho 790 graus, tá? A cor ela fica meio vermelho escuro e eu posso resfriar ele em água ou óleo, tá? Então tem aço prata, aço mola, aço rápido, então tem vários aços aqui, tá? Então essa aqui é uma tabela que está disponível nos slides para vocês. No processo de têmpera, o controle da temperatura durante o aquecimento nos fornos é feito por aparelhos denominados pirômetros, tá? Nas forjas, o mecânico identifica a temperatura pela cor do material aquecido. Então, o nome do instrumento que se mede as temperaturas no forno não é termômetro, o nome dele é pirômetro, certo? Vamos aproveitar aí o coronavírus, que a maioria do pessoal está usando aquele tipo de termômetro, né? De aproximação, e o nome dele é pirômetro, tá? De início, o aquecimento deve ser lento, tá? Então há um pré-aquecimento a fim de não provocar defeitos na peça. A manutenção da peça varia de acordo com a forma da peça. O tempo nesta fase não deve ser além do necessário, tá? Então tudo é dentro de um controle, certo? Nós temos aí o revenimento, que é aquele que diminui a fragilidade do aço, né? E diminui consequência da dureza, então a diminuição de carbono. Então a gente faz o tratamento de revenimento, tá? É o tratamento térmico que se faz no aço já temperados, com a finalidade de diminuir a sua fragilidade, isto é, torná-lo menos quebradiço, né? O revenimento é feito aquecendo-se a peça temperada até uma certa temperatura, resfriando em seguida. As temperaturas de revenimento são encontradas em tabelas e para os aços a carbono variam de 210 graus a 320 graus Celsius. Então pode observar que na têmpera eu falei a média de 800 graus, 790, 800 graus. No revenimento o aquecimento é mais baixo, então entre 210 e 320 graus. Tá? Depende muito da quantidade de carbono que tenha no aço. As fases também são as mesmas, tá? Tem um aquecimento, é feito geralmente em fornos controlando a temperatura com pirômetro, tá? Depois do aquecimento a gente tem o controle, que é a manutenção. Aqui tem uma tabela de cores de revenimento. Então a faixa, né? Aqui de uma ideia, amarelo claro ele tem na faixa de 210 graus, o amarelo palha 220, observe que o azul acidentado 320. Então ele está, quanto mais vai variando a cor, né? Você consegue identificar que ele está um pouco mais alto, a temperatura. Então, na manutenção da temperatura, possível quando o aquecimento é feito em fornos, tá? Você pode manter essa dentro do próprio forno mesmo, tá? Para manter essa temperatura. Na terceira fase é o resfriamento. O resfriamento pode ser lá da peça, pode ser lento, deixando esfriar naturalmente, ou rápido, mergulhando em água doce, em água ou óleo. Tá? Então você diminui a fragilidade e diminui o carbono de uma peça já temperada através do revenimento. Tá? Os efeitos do revenimento, ele diminui um pouco a dureza da peça temperada, porém aumenta consideravelmente a sua resistência ao choque. Geralmente toda peça temperada passa por um revenimento, sendo que comum dizer peça temperada ao invés de peça temperada e revenida, né? Aqui é o recozimento. Então eu tenho a têmpera, fiz o processo de têmpera, e aí tive a necessidade de fazer o revenimento, certo? E aí faço o revenimento, diminuo a quantidade de carbono ao aço, mas eu quero normalizar esse material que já foi temperado. Então eu utilizo o processo de tratamento térmico de recozimento, que é um tratamento térmico que tem por finalidade eliminar a dureza,
de uma peça temperada ou normalizar materiais com tensões internas resultante do forjamento, da laminação, trefilação e etc. Então eu consigo normalizar, né? Tirar as tensões internas do aço, tá? Através do recozimento. Então a gente tem o recozimento para eliminar a dureza de uma peça já temperada. Então eu tenho uma peça que eu temperei, aumentei a dureza dela, aumentei automaticamente o carbono, né, introduzido nele, e aí eu consigo normalizar a peça, tornar dele duro, uma peça temperada, faço o processo de recozimento e eu torno uma peça chamada mole, uma peça recozida, tá? E temos também o recozimento para normalizar a estrutura de um material, tá? Eu tenho uma estrutura irregular, faço o processo de recozimento, tá? E eu torno uma peça com a estrutura normalizada, tá? É uma massagem para o aço, tá? Nas fases de recozimento eu tenho um aquecimento, que a peça é aquecida a uma temperatura que varia de acordo com 500, tá? A 900 graus. Então aqui, ó, como eu falei no início, o aço 1060 a 1080, na têmpera eu utilizo 790. No recozimento eu estou utilizando aqui 785, tá? Isso aí serve como exemplo aí para vocês. Na fase de manutenção, a peça deve permanecer aquecida por algum tempo na temperatura recomendada para que as modificações atinjam toda a massa da mesma, tá? No resfriamento, o resfriamento deve ser feito lentamente, tanto mais lento quanto maior for a porcentagem de carbono do aço, tá? No resfriamento para recozimento, eles adotam-se os seguintes processos. Temos a exposição da peça aquecida ao ar livre, tá? É um processo pouco usado. E temos a colocação de peças em caixas contendo cal, cinza, areia ou outros materiais que auxiliam o resfriamento lento desse material, tá? E também tem interrompendo seu aquecimento, deixando a peça esfriar dentro do próprio forno. Também pode acontecer isso no processo de recozimento, tá? Os efeitos de recozimento no aço: ele elimina a dureza de uma peça temperada anteriormente, fazendo-se voltar à sua dureza normal, e torna o aço mais homogêneo, melhora a sua ductibilidade, tornando facilmente usinável. Então observe que esses três que eu estou falando é o principal. Então eu faço a têmpera, né? Tenho a necessidade de diminuir a dureza e aumentar a resistência ao choque, então eu faço o processo de revenimento, né? E aí tenho a necessidade de normalizar a estrutura do aço, né? Então eu faço o processo de recozimento, tá? As outras duas, que é a cementação e a nitratação, ela é a segunda classe, é aquela que faz uma fina camada, tá? Como exemplo, a gente tem uma engrenagem. Então eu tenho que ter a necessidade de os dentes da engrenagem ser mais duro do que o seu centro, do que aonde vai ser preso ao eixo, né? Por necessidade de o atrito vai ser maior no seu dente. Então é mais fácil eu ter um material chamado mole em relação ao eixo do que eu tenho uma engrenagem com material mais resistente do que o eixo, porque a manutenção se complica aí, certo? Eu tenho mais fácil eu trocar uma engrenagem do que trocar o eixo completo, tá? Na cementação, muitas peças de mecânica eles necessitam ter elevada dureza externa para resistirem ao desgaste. Entretanto, internamente, precisam permanecer moles para suportar os solavancos, tá? Então eu tenho peças internas, que são moles, tá? E as partes sujeitas ao desgaste, que são as partes que sofreu o processo de tratamento térmico, tá? Questão da dureza. A cementação é um tratamento que consiste em aumentar uma porcentagem, tá? Em uma fina camada externa da peça. Então eu tenho uma parte interna com 0,10% de carbono e eu tenho uma camada externa, depois que foi feita a cementação, de 0,90 graus, 90% de carbono, tá? Após a cementação, tempera-se a peça, as partes externas adquirem elevada dureza, enquanto as partes internas permanecem sem alteração. Então você vê como é interessante, fim da camada externa. Então a cementação e a nitratação trabalha em cima dessa finalidade, tá? A cementação é feita aquecendo-se a peça de aço de baixo teor de carbono junto com um material rico em carbono, que é um carburante,
Quando a peça atinge alta temperatura, na faixa de 750 e 1000 graus, passa a absorver parte do carbono, tá, do carburante. Então, quanto mais tempo você permanecer essa peça junto com o carbono, aumenta a estrutura dessa fina camada. Então, em média de 1 a 2 milímetros por hora, aumenta 1 a 2 milímetros, não, 1 a 2 centésimos de milímetro por hora, né, aumenta na estrutura da peça, tá? Quanto mais tempo a peça permanecer aquecida com carburante, mais espessa se tornará, tá, a camada. Os carburantes ele pode ser sólidos, grãos ou pós, líquidos ou gasosos, tá? A qualidade dos carburantes influi na rapidez com que se forma a camada. Na fase da cementação a gente tem um aquecimento e pode ser feita a cementação em caixas, tá? As peças são colocadas em caixas juntamente com o carburante, fechadas hermeticamente e aquecidas até a temperatura recomendada. Então a gente coloca a peça, né, junto com o carburante e aquece entre a faixa de 750 a 1000 graus. Então a gente começa a trabalhar um processo de cementação aí, né, de aquecimento, podendo ser feito em caixa ou então em banho. E as peças são mergulhadas no carburante líquido aquecido através de cestas ou ganchos, como mostra aqui, chamado forno de cadinho. Então mergulha a peça no carburante e deixa ela lá o tempo necessário para se obter essa fina camada aí externa. Tem a manutenção da temperatura, que o tempo de duração desta fase varia de acordo com a espessura da camada que se deseja, então, e da qualidade do carburante utilizado. Então, de 1 a 2, tá, décimos por milímetro, tá? 1 a 2 milímetros por hora, certo? E tem um resfriamento, que a peça é esfriada lentamente dentro da própria caixa após a cementação das peças são temperadas, tá? E temos a nitretação, que o nome já diz, né? É um processo semelhante à cementação que se faz aquecendo o aço a uma temperatura de 500 a 525 graus Celsius na presença de gás nitrogênio. Após algum tempo obtém-se uma fina camada extremamente dura, não havendo a necessidade de se temperar a peça. Então você vê que é um processo mais específico, né? Você tem que ter um equipamento mais próprio para fazer esse processo de nitretação, tá? E aí na próxima aula a gente vai falar de metais não ferrosos, tá?